Nós somos a Perfect TV, canal 14, TV a cabo, afiliada à RCA em Toledo, no Paraná. Grupo Perfect de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, olá amigas, assinantes, olá amigo telespectador, olá amigo que nos assiste também através da internet, né, e pela rede mundial. Nós estamos de volta aqui no gabinete do deputado federal, na cidade de Toledo, Dilceu Esperafico. Deputado, obrigado por nos receber mais uma vez aqui em seu gabinete, né, para nós colocarmos a par a população, os nossos amigos telespectadores, nossos amigos internautas, a respeito do que está acontecendo lá no Congresso Nacional, na capital do nosso país, Brasília, o senhor que está lá a semana toda, né, acompanhando os trabalhos, e nos últimos dias aí muito trabalho, né, muito trabalho, uma correria muito grande, a gente acompanhando aí através da mídia também, né, deputados, senadores ligando aí no fim da noite, o pessoal retornando para a votação e tal, principalmente aí com essa PEC aí da medida da MP dos portos, né? Gostaria que o senhor, né, que está lá bem próximo de todo esse acontecimento, falasse para nós, para os nossos amigos telespectadores, assinantes, internautas, a respeito de como está desenvolvendo esses trabalhos lá em Brasília. Bom, um prazer estar falando com você e com toda a população que nos assiste. Realmente, nos últimos dias, em Brasília, a movimentação se deu em torno de dois temas, principalmente. Principalmente nós, da área ruralista, atendemos duas coisas muito importantes que roubaram muito tempo, mas também tem o seu ponto positivo. Uma foi a aprovação da medida provisória dos portos. A medida provisória dos portos visa modernizar o setor. Hoje, o nosso país tem falta de infraestrutura logística em todos os cantos. Falta estrada, ferrovia, portos, aeroportos, enfim, a logística brasileira para escoar a produção, principalmente a produção agrícola, está ineficiente. Um dos temas são os portos. E com essa medida provisória, visa-se melhorar essa situação. Hoje, você chega no Porto de Santos, tem 30 quilômetros de fila só da soja. Porto Paranaguá agora deu uma aliviada, mas também tinha muitas filas. Precisamos, então, melhorar os portos. Para melhorar os portos, o governo federal, o governo do Estado, não tem dinheiro para isso e também não sei se tem tanto interesse em resolver esse problema. Com isso, com essa medida provisória, está fazendo uma abertura para que as empresas, a iniciativa privada, possa participar. Então, serão mais 150 pontos no Brasil, onde poderão ter acesso a empresas para que elas possam montar seus portos, para exportar o seu produto e também de terceiros. Porque, até o presente momento, não era permitido uma empresa que montava um porto exportar produtos de terceiros, somente os seus. Por quê? Porque assim, abrindo mais, tendo mais portos trabalhando, nós teremos a possibilidade de ter competitividade, concorrência, talvez baixando os custos. Hoje, você vai no Porto Paranaguá, tem navios atracados lá 60 dias esperando para fazer o embarque. Isso tem um custo altíssimo. E esse custo acaba sendo aplicado numa cadeia que chega no produtor rural. Se o custo da exportação do porto é mais alto, para chegar lá o preço final é 1. Então, toda essa despesa é tirada do produtor. Então, a preocupação da bancada ruralista é realmente resolver esses problemas. Como apareceu a oportunidade da medida provisória dos portos, a gente lutou muito. Nós passamos 2 noites, de terça para quarta-feira, a sessão durou até 5 para 5 da manhã, 4h55 foi encerrada. Então, foi uma noite inteira, praticamente, e de quarta para quinta-feira a gente iniciou uma sessão extraordinária às 11 horas da manhã, e ela foi sendo convocada novamente até ultrapassar a noite inteira e chegar às 9h30 desta quinta-feira. Mas, entre muitos debates, muitas brigas, assim, discussões, brigas no sentido
de defender suas ideias, conseguimos aprovar a medida na Câmara. E depois no Senado foi mais fácil, por quê? Porque a comissão especial era mista entre deputados e senadores, então tudo já estava estudado. E quando chegou no Senado, o Senado não poderia mexer absolutamente nada na medida, porque teria que voltar para a Câmara e perderia seu efeito, porque vencia o prazo final da medida provisória na quinta-feira à noite. Então o Senado também aprovou. Agora a medida está aprovada. Nós esperamos que daqui para frente os postos sejam mais ágeis, haja investimento, os portos passem a trabalhar 24 horas por dia, porque hoje é uma vergonha nacional. Os portos trabalham 8 horas por dia. E o que acontece? Dia de chuva não trabalha, feriado não trabalha, então acaba reduzindo para uma média de uns 20 dias por mês de trabalho e 8 horas por dia. Isso é um país que não pode ir para frente. Por quê? Amsterdã, os grandes portos do mundo trabalham 24 horas, são turnos de trabalho, e aí a produção é totalmente diferente. Só o fato de ampliar as horas de trabalho que poderão ser feitas daqui para frente, que está previsto em lei, dá para, no mínimo, dobrar a produção de exportação. Se em vez de trabalhar 8 horas, se trabalha 15 ou 20, haverá muito mais embarque de produto, muito mais produtividade. Então, tudo isso foi previsto nessa medida provisória. A nossa preocupação agora é que, pelos interesses do governo, algumas emendas que foram feitas na Câmara e no Senado, na Comissão Especial, sejam vetadas pela Presidente da República. Nós estamos sentindo, ultimamente, que tudo aquilo que não interessa diretamente ao núcleo do governo, ao grupo do governo, a Presidente tem o poder de vetar. E isso realmente, às vezes, está tirando do foco, tirando de uma lei alguma coisa importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, essa preocupação nós temos. Mas o presidente do Senado, que é presidente do Congresso ao mesmo tempo, já anunciou que, se houver cortes, há a possibilidade de nós nos reunirmos e derrubar os vetos, que é uma coisa bastante difícil, mas talvez seja necessário. Enfim, a lei que foi votada, da medida provisória dos portos, ela é benéfica para o Brasil. Muito bem, a gente percebe que essa meta da bancada ruralista, esses trabalhos que o deputado, juntamente com seus companheiros, tem desenvolvido na Câmara Federal, vem de encontro às necessidades dos agricultores, porque um país que produz e um país que não consegue exportar essa matéria-prima, porque não tem como negar que ainda somos um país rico na produção e na exportação de matéria-prima, né? Então, condições para isso, o agricultor ele faz a sua parte lá no campo produzindo. Agora, não adianta produzir isso, chegar lá no porto e ficar lá a produção parada lá, não é mesmo, deputado? Exatamente. Então, se falou em Brasil agrícola, realmente nós temos muito orgulho de dizer que o nosso país é um país que produz comida para o mundo todo, e graças à bancada ruralista que defende o nosso agricultor. E dentro disso eu vou relatar rapidamente. Eu já conversei contigo no passado aqui, quando nós estávamos lutando para liberar os transgênicos no Brasil. O governo era contra, nós tivemos dificuldades inúmeras. Hoje, quem fala de transgênico? Todo mundo planta, todo mundo consome, não tem problema nenhum. Isso havia um estudo de 10 anos lá no Congresso, que era bom para o Brasil, mas, infelizmente, as mesmas forças que nos impediam, na época de aprovar os transgênicos, foram as mesmas forças que não queriam que nós votássemos o Código Florestal, que foi outra matéria discutida durante 2 anos. É o mesmo grupo, as mesmas pessoas, as mesmas ideologias, os mesmos partidos que hoje estão aí fomentando a invasão e também a parte de demarcações de áreas indígenas. Hoje, meus amigos, o Brasil é um país que tem terra suficiente para todo mundo. Os índios no Brasil, nós queremos respeitá-los. Foi criado um órgão na Constituinte de 88, que chama-se FUNAI, com a finalidade de defender os interesses dos índios, para que eles tenham saúde, educação, para que eles sejam integrados na sociedade. Mas ela desvirtuou totalmente sua função. Hoje ela tem uma função ideológica representando o governo. Por quê? Por que eu falo governo? Falo governo porque quem nomeia o presidente ou a presidente da FUNAI é a presidência da República. E exatamente para cumprir o programa do governo. E hoje o Brasil tem uma peculiaridade muito grande, respeita muito o índio. Nós já temos, dentro do território nacional hoje,
13,6%, aliás, perdão, 12,6% do território nacional demarcado em áreas indígenas. Isso significa que cada índio que nasce, já nasce tendo uma propriedade de 300 hectares de terra. Mas, infelizmente, a cultura e a educação que eles receberam e as condições financeiras não permitem que eles produzam. Eles simplesmente vivem em cima, recebendo Bolsa Família, recebendo alguma cesta básica para sua manutenção e não produzem. Então, eu acho que com 13% do território nacional já tem área suficiente. Por outro lado, o que o Brasil está utilizando para plantio de grãos, eu estou falando grão, não estou falando de pecuária, somente 8% do território nacional. Então, há muito mais área para os índios que não produzem nada e apenas 8% que estão produzindo grãos. Eu me refiro a soja, milho, trigo, cevada, enfim, aquilo que é plantado em culturas repetitivas. E também de interesse da exportação dos países compram, né? Do Brasil, para alimentar, etc., que hoje, se não fosse esse negócio, o agronegócio brasileiro, que começa lá no campo com o produtor e termina nas grandes indústrias, nas grandes cooperativas, transformando, agregando valores, o Brasil não teria balança comercial positiva, não teria o PIB positivo, seria um país dependente dos outros, porque a agroindustrialização é que veio complementar o agronegócio, a agricultura. E agora nós estamos sentindo esse drama aí. O governo, a meta da FUNAI, do governo e das ONGs internacionais que não querem que o Brasil seja competitivo, que não querem que o Brasil produza, querem demarcar 22% do território nacional em áreas indígenas. Só que eles não faz mal. Então vai lá na Amazônia, demarca tudo, onde é que vai ficar mato, etc., que é o habitat natural do índio. Não, eles estão vindo em cima dos produtores. Por exemplo, aqui em Guaíra, Terra Roxa, a FUNAI pretende demarcar 100 mil hectares. Vai acabar com a nossa região. No Mato Grosso do Sul, pegando 26 municípios do extremo sul, não é lá no Pantanal, não. Eles querem aqui onde está produzindo. Eles querem demarcar 1 milhão de hectares. Vai acabar com o Mato Grosso do Sul. Então, é por isso que a bancada ruralista está fazendo um trabalho, fez audiência pública, convocou a ministra Reis, mostrando para o governo que isso não é possível. Veja bem, no Rio Grande do Sul, uma colonização alemã, uns imigrantes alemães que vieram desde 1800 e pouco e terminou essa colonização em 1908. Então, mais de 100 anos vieram, compraram suas propriedades e hoje seus herdeiros, terceira, quarta geração já, numa medida do governo, foram literalmente expropriados, porque se fosse desapropriado, o governo teria que pagar essa propriedade. Não, chegou lá a FUNAI, fez um estudo, demarcou a área indígena e deixou todo mundo na mão, sem indenização, sem nada. Então não é possível, isso sim é injustiça social. Cadê os direitos humanos nesse momento? Ninguém se preocupou, o agricultor pode se ferrar, literalmente. Por quê? Porque ele não tem amparo. Então nós, da bancada rural, estamos tentando defender esse agricultor. Os nossos agricultores aqui de Guaíra, de Paulutina, de Terra, já estão sendo vítimas. Propriedades de 15, 20 hectares ou alqueires estão sendo expropriados, estão sendo demarcados com área indígena. E pior, a FUNAI está trazendo índios que não são nem brasileiros, está trazendo índios guaranis lá do Paraguai, da Bolívia, para poder ter índio, para justificar essa demarcação. Então, veja que não é uma necessidade de demarcar, é uma ideologia tentando fazer que o Brasil não se torne um grande produtor mundial e continue sendo dependente no futuro. E, com certeza, se parar de produzir, nós vamos voltar para o FMI, vamos voltar a ser um país que vai entrar em crise financeira, monetária. A situação do Brasil hoje não é tão boa assim, não. E se nós acabarmos com a produção, isso vai piorar. Deputado, é uma questão até polêmica com relação a esse assunto que o senhor acaba de abordar aí, porque se nós pensarmos aí a grosso modo, por exemplo, onde é que esses agricultores que estão produzindo hoje nessas áreas produtivas, que aí pensa-se em repassar para os índios, né, através dessa nova demarcação, para onde que esses agricultores irão, né? Não, isso já está acontecendo. É só ver os agricultores que estavam lá na Raposa Serra do Sol, hoje estão morando nas periferias, sem assistência, sem nada, vivendo agora de Bolsa Família. Aqui no Mato Grosso do Sul, muitas famílias já estão desesperadas. E lá no Mato Grosso, na Boca da Mata, onde foi feita uma das últimas demarcações, onde que 7.500 pessoas, 2.500 famílias, foram literalmente despejadas. E o pior,
Eles queriam continuar produzindo, trabalhando até resolver. Não, a Polícia Federal foi lá, contratou, derrubou as casas, expulsou, literalmente. E essas pessoas estavam lá em Brasília, nessa marcha, há poucos dias, chorando, mães de família com o neném no colo, dizendo: o que nós vamos fazer? Pelo amor de Deus, nos ajude. E isso nós estamos tentando levar para mostrar para o governo, para sensibilizar, para nós acharmos uma solução. Então, o nosso trabalho está sendo direcionado para resolver. Não somos contra o índio, tem que deixar muito claro. Mas estamos defendendo essas famílias. Grandes reuniões aconteceram em Marechal Cândido Rondon, Terra Roxa, Mercedes, e a gente vê a preocupação das famílias, que estão desesperadas. Então, por isso, vamos continuar lutando, trabalhando, para que, num período mais próximo possível, possamos mudar a legislação através da votação da PEC 215 e também numa CPI que nós damos entrada na última quarta-feira para analisar o trabalho da FUNAI. Eu agradeço esse momento e voltaremos qualquer oportunidade falando desse e de outros assuntos. Um grande abraço. Um grande abraço a todos, obrigado por nos acompanhar em mais esse encontro com o deputado federal Dirceu Esperafico. Voltamos em outra oportunidade com mais discussão. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Esta produção é mais uma da Perfect Video Produções.